Fala aí, galera do Telegram, tudo bom? Então, o Leandro fez uma pergunta, né? É possível treinar hipertrofia, né? E depois treinar jiu-jitsu com força total? Ele perguntou, isso é prejudicial ao músculo? Interessante essa pergunta. Primeiro vamos entender que a hipertrofia, tá? É uma das formas da gente ter um aumento de força. Tem várias outras formas, tem várias outras estratégias para se ganhar força. A hipertrofia é uma delas. Qual é o problema da hipertrofia? Só para a gente se situar. A maioria dos atletas de jiu-jitsu querem perder peso para competir. Então, nem sempre a hipertrofia vai ser o melhor caminho para o ganho de força e não necessariamente um volume muscular maior vai ser a garantia de maior força aplicada à luta, né? Mas isso aí é um pouco mais complicado e a gente precisaria de um outro momento para estar falando exatamente sobre isso. A hipertrofia, ela vai entrar como uma... ela não é uma capacidade física, porque a capacidade física seria força, mas ela entraria como uma das estratégias para ganho de força, né? Porém, tá? Caso o seu atleta ele tenha isso como objetivo principal, por exemplo, o seu aluno ele quer hipertrofia, não independente se vai ser ganho de força ou não, ele quer estética, né? Ele quer ali um volume muscular maior, que ele até botou ali entre parênteses, ficar grande, né? Se ele quer isso, isso tem que ser contabilizado no seu planejamento. Por quê? Porque o cara que quer hipertrofia, o cara que quer ficar grande, o cara que quer ficar musculoso, né? Ele tá deixando de lado o rendimento de jiu-jitsu. É meio complicado, mas normalmente eu falo isso para meus atletas. Ou você é modelo, ou você é atleta, tá? Agora, o cara que é praticante de jiu-jitsu normal, se ele fala assim, eu quero ficar grande mesmo, quero malhar, beleza. Ele não é atleta, então ele quer ser modelo, né? E conhecer o jiu-jitsu e aprimorar o seu jiu-jitsu. Mas aí o foco dele é isso. Por que eu tô falando isso? Porque se o foco dele é hipertrofia, no planejamento dele, a maior parte da planilha dele vai ser focado na hipertrofia. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas estratégias que a gente vai utilizar no tatame, tá? Lembrando que a hipertrofia ela é altamente lesiva ao tecido muscular. Porém, essa lesão que eu estou falando, né, ela é necessária para que ocorra a hipertrofia. Não sei se vocês estão familiarizados, mas aí eu vou falar aqui rapidamente. O que é hipertrofia, galera? A hipertrofia é um treinamento que lesiona a fibra muscular, um músculo. São várias fibrazinhas, tá? Que a gente chama de miofibrilas. Várias, tá? E ali, dentro de cada fibra dessa, quando a gente vai treinando, o teu corpo, dependendo do treino, né? Ele vai recrutar mais ou menos fibras. Ele vai utilizar mais ou menos fibras daquela musculatura. E dependendo da amplitude que você fizer, ele utiliza toda a extensão dessa fibra ou apenas parte dela. Lembrando que a musculatura, essa fibra, elas são compartimentos. E você só diminui, né, só contrai os compartimentos necessários para o que você está fazendo, ou para a angulação que você está treinando. Então, se você faz meio movimento, você não tem diminuição de toda a tua fibra. Agora você tem tensão em toda ela, mas diminuição, que a gente chama de deslizamento, não é em toda a fibra. O que isso interfere aí no treino em si? Você não ganha força de fato para o movimento em toda a angulação da tua musculatura. Que também é uma conversa para um outro momento. Mas por que eu estou falando isso? Porque as fibras que conseguem fazer esse deslizamento, né, dentro dessa miofibrila, desse pequeno, dessa menor fibra aí que a gente está falando, a que consegue fazer o deslizamento com uma tensão grande, ela consegue várias microlesões, vários rompimentozinhos nela. E o que é isso? Isso é a garantia de que houve danificação, né? E aí, o teu cérebro, o teu corpo, ele fala assim, cara, eu lesionei isso aqui, a quantidade de proteínas, que são proteínas ali dentro, que eu tenho aqui, não são suficientes para esse tipo de treino que está acontecendo. Então, eu vou aumentar a quantidade de proteínas dessa fibra.
E aí, quando ele aumenta a quantidade dessa fibra, essa fibra fica um pouco maior, mais espessa, né? Não maior de comprimento, mas de largura, ela fica mais larga. Por quê? Porque tem mais proteína, vai ter mais enzima, vai ter mais nutrientes, vai ter mais líquido ali dentro. Ela vai ter muito mais estrutura, né, dentro dela. E isso causa uma hipertrofia, um aumento, tá, do diâmetro dela. Beleza? Isso é hipertrofia. Existem basicamente, os treinos de hipertrofia, ele pode ser por tensão ou metabólico. Não vou entrar nesse agora, mas é ou por ter muito peso ou por ter muito estresse de tempo, né, naquela fibra. Também vão dar comportamento diferente. Independente desses estresses que eu vou estar fazendo, eles vão lesionar essa fibra. E eu quero que lesione mesmo, porque eu quero que o corpo do meu aluno corrija. E quando ele corrigir isso, isso vai aumentar a amplitude, vai aumentar a quantidade de proteína. Então eu estou tendo uma hipertrofia dessa musculatura. Beleza? Por que isso é prejudicial ao jiu-jitsu se isso ficar direto? Porque essas microlesões, né, de forma contínua, elas podem prejudicar o resultado do que está acontecendo no treino. E lembrando que uma fibra constantemente lesionada nesse nível, tá, ela pode gerar lesões que são desnecessárias. É muito comum um cara que malha muito, né, tirando, tá, os impactos, tudo, mas é comum, por exemplo, só na musculação, o cara que nem treina já ter lesão no ombro e no cotovelo. Um pouco incomum no punho, mas no ombro e no cotovelo. Já devem ter visto isso. E aí, imagine essa lesão por estresse já vir acompanhada ali do treino pesado. Então você acaba tendo estresse muito maior, levando em conta que toda hora a gente está sofrendo pressões com rotações, né, nas nossas articulações, que são muito mais intensa, tem muito mais ação de força, né, do que só na musculação. Então acaba tendo mais risco de lesão. A hipertrofia também, ela tem um tempo de restabelecer, né, de você botar assim, reestruturar aquela musculatura, o que também pode se tornar prejudicial para o treinamento que está se dando. Outra coisa lembrando que vocês estão me acompanhando aqui um tempo, sabe que o planejamento tem que passar por várias valências físicas, capacidade, né, ou, né, treinar de formas de estímulos diferentes. Quem quer hipertrofia direto, ele fica muito tempo, normalmente, tá? Não que tenha que ser assim, mas normalmente, por aí você vai ver o cara malha 2 anos de hipertrofia, o que não é o ideal, tá? Mas o cara malha lá 2 anos de hipertrofia direto, só faz isso. Então ele fica muito tempo sob um estímulo. E aí isso é ruim também para absorção do que você vai estar fazendo no jiu-jitsu. Então, o cara que treina hipertrofia, ele tem que ter um comportamento de treino no jiu-jitsu diferente, compatível com isso. O que é? Evitar estresse muito forte na musculatura, já que ele já tem um estresse muito grande na musculação. Outra coisa, né? Se o objetivo dele é a musculação, então ele teria que, se tiver que priorizar, treinar mais vezes musculação do que o jiu-jitsu. Quando eu falei lá no começo desse vídeo aqui, que eu pergunto pro meu atleta se ele quer ser atleta ou modelo, é porque vai ter momentos, né, que não tem lógica fazer preparação física ou musculação 5 vezes na semana, né? Então ele vai fazer 3, ele vai fazer 2, dependendo da situação, até 1, né? Se ele tiver que escolher, só tem um momento para treinar e nesse dia ele vai ter que escolher entre jiu-jitsu e musculação, não está lesionado, o que ele vai escolher? Jiu-jitsu. E se a prioridade dele é a hipertrofia, o que ele vai escolher? A musculação. Então isso tudo tem que pesar. E aí você, como professor, você tem que ver isso. O cara está treinando hipertrofia direto, então eu não vou fazer aqui no treino durante muito tempo, ou com esse cara treinos exagerados de força, né? Mas posso fazer? Pode. E aí você tem que ter um controle. Como é que você vai fazer esse controle? Sempre com feedback. E aí, como é que tá? Tá sentindo alguma dor? Tá com dor no cotovelo? Tá com dor no ombro? Como é que tá isso aí? Tá acusando alguma coisa? E aí teu aluno vai falar. Uma coisa que pode acontecer também seria uma lesão muscular. E aí, dependendo da lesão,
vai perder bastante tempo aí para recuperar e também vai atrapalhar o treino dele de hipertrofia. Eu aconselho, né, o cara que faz jiu-jitsu e faz musculação, sentar de forma bem, como eu falo, honesta, né, eu chamo isso de honestidade existencial, com o professor de jiu-jitsu e com o professor de musculação, se for o mesmo, melhor, mas na maioria das vezes não vai ser, e explicar o que ele quer, qual é o objetivo dele, e aí o professor de jiu-jitsu, se tiver o conhecimento, montar a planilha dele de treino e mostrar isso para o professor de musculação e os dois trabalharem junto, ou o professor de musculação montar a planilha de treino dele, mostrar para o professor de jiu-jitsu e os dois trabalharem junto. Esse é o ideal, esse é o mundo ideal, né? Nem sempre o ideal acontece, mas esse seria o mundo ideal, porque aí você consegue controlar e aí saber qual dos dois vai aliviar em que momento. O cara pode falar assim, pô, o Lúcio, o cara tá montando lá o treino de musculação, eu vou fazer essa fase aqui com ele, aí aqui, ó, eu vou trabalhar, vou dar uma caída lá embaixo, vou trabalhar dessa forma e dessa aqui e tal. Tô falando lá embaixo porque a maioria das academias que eu treinei, o jiu-jitsu era em cima e a musculação era embaixo, que foi força do hábito. Vou trabalhar com ele na sala de musculação, nessas fases aqui eu vou dar uma aliviada nesse estímulo, e aí, o que você consegue fazer aí? Aí você, pô, então essa parte aqui eu vou treinar dessa forma aqui com ele, aproveitar que ele tá recuperando, ou, entendeu? Você olha pro ciclo de treino dele e você monta treinos baseado nele. Se esse teu aluno for um aluno de aula coletiva, né, não for personal, tá um pouco mais complicado, mas tem como fazer, sempre tem como fazer. Tem como adaptar a ideia do personalizado pro coletivo sem problema nenhum. Beleza? Espero ter respondido, tá? A pergunta. E teve mais uma situação que eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Foi a pergunta do Thiago, se eu não me engano, que seria treinamento de força. Eu vou fazer esse vídeo e vou postar no YouTube, beleza?